Javier Milei, que recebeu esse convite especial porque é mais do que conectado a Donald Trump. E Xi Jinping, o presidente da China. Aí você pode pensar, o Xi Jinping, mas não são opostos? Donald Trump passou a campanha dizendo, China, tu te cuides, hein? Que eu vou taxar os produtos de vocês. Pois é. Inclusive, isso gerou um temor então se vai aquecer mais a economia dos Estados Unidos, o lado de dentro, né? Porque se você deixa de comprar desse baita produtor mundial, você tem de produzir dentro do seu país. E aí você aquece ainda mais a sua economia e aumenta o consumo dos produtos domésticos. Isso mexe com inflação, mexe com várias outras paradas. Mas voltando à ideia aqui, Xi Jinping, a ideia é um movimento de aproximação entre os dois países. Tem gente olhando com bons olhos isso aqui, né? Assim, que uma coisa é taxar e outra coisa é a relação diplomática. E o presidente Lula? Imaginávamos que não ia chegar, né, um envelope com a declaração de amor convidando o presidente brasileiro, até porque, né, estamos falando de dois opostos. Mas, como eu expliquei, no campo diplomático, todo mundo é convidado. Então teremos a representante brasileira, o Brasil será representado pela embaixadora do país em Washington, é a Maria Luísa Viotti. No caso de Jair Bolsonaro, que é super conectado à base de Donald Trump, os filhos também são conectados, segue a dúvida, por causa da situação do passaporte que segue apreendido pela Polícia Federal. E é sobre isso que a gente fala agora com a Thaisa Medeiros, de qual é a situação neste momento, Thaisa? O que a defesa de Jair Bolsonaro tem feito, tem justificado para, Brasil, libera aqui a questão pra gente, porque a gente quer participar da cerimônia de posse, mas a gente vai e volta. Estão conseguindo isso? Como é que está essa negociação? Oi, Elisa, bom dia. Olha, a situação de Jair Bolsonaro está complicada porque a ausência de um documento oficial, de um convite para essa cerimônia que vai se realizar no dia 20 de janeiro, está dificultando a recuperação do passaporte dele, que foi apreendido em fevereiro do ano passado em uma operação policial, uma operação da Polícia Federal. Bom, a defesa de Jair Bolsonaro reiterou o pedido na sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, libere a ida de Jair Bolsonaro para essa cerimônia de posse e apresentou o convite que recebeu por um e-mail. Mas esse convite, segundo Alexandre de Moraes, não pode ser considerado um convite oficial e ele pediu então que fosse apresentado o convite oficial. E a defesa reagiu, a defesa disse que aquele de fato era o convite oficial porque o domínio do qual ele é enviado é T47 inaugural, que seria justamente o domínio pertencente ao comitê inaugural do presidente eleito Donald Trump. Então, é isso que a defesa argumentou e disse o seguinte: ela reforçou a legitimidade do convite e disse que Jair Bolsonaro não vai obstaculizar o andamento das investigações em curso, disse não haver equívoco também quanto à veracidade do e-mail, que foi registrado exclusivamente esse domínio para o envio dos convites para a cerimônia de posse. Esse convite, então, que foi recebido no e-mail do filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, e foi repassado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que é para ele e mais uma pessoa, um acompanhante. Então, o convite foi enviado a Alexandre de Moraes, mas o ministro não considerou que fosse o convite verdadeiro, um convite autêntico. E diante disso, então, a PGR deve se manifestar também. A Procuradoria-Geral da República deve analisar esses documentos, deve analisar as informações já prestadas pela defesa de Jair Bolsonaro e dizer se concorda ou não com o ministro Alexandre de Moraes. Mas a decisão final é do ministro do STF, que vai dizer se Bolsonaro poderá ou não comparecer à posse de Donald Trump. A gente sabe que Bolsonaro tenta uma aproximação há tempos com Donald Trump, tem se mantido em contato com o presidente eleito, e que essa posse é um grande trunfo para ele, para essa ida aos Estados Unidos, e a defesa pede que ele possa ir entre os dias 17 e 22 de janeiro para comparecer à cerimônia do dia 20. Então, é o que a defesa agora aguarda a partir dessa argumentação de que o domínio é de fato do comitê de Donald Trump. Elisa? E aí, de que maneira será que esse assunto vai se desenrolar?
Vamos trazer as nossas analistas. E eu estava vendo ali a imagem aparecendo, Jair Bolsonaro com Donald Trump, porque já se encontraram algumas vezes, né? Estão aqui, ó, os dois sentados. Só que assim, quando um fala, Jair Bolsonaro fica sorrindo, mas na verdade a existência dos chefes de Estado depende dessas pessoas que estão aqui atrás, ó. Os intérpretes. É assim também com Lula, com todos os presidentes. Essa galera tem uma importância, porque a diplomacia passa pela tradução dos intérpretes. Assim como a gente tem aqui na CNN Brasil, Denise Bobadilha, que vai participar da nossa cobertura, baita cobertura, na próxima segunda-feira. Então, enquanto um fala, você toca no braço, mas Jair Bolsonaro nem sabe o que ele está dizendo, mas o intérprete vai resolvendo a vida. E essa é a vida, e por isso, essa interrogação de, será que vão ter uma baita equipe para a cerimônia de posse de Donald Trump? Será que vai haver a liberação? Será que todo o pacote de comitiva, intérpretes, que todo mundo vai na próxima segunda-feira? Depende da justiça brasileira. Isso aqui depende